Olá, sou o Valdir Silva e estamos, Marcelo Orsini e eu, apresentando a série A Última Ceia. Vamos dar prosseguimento ao estudo e análise dos diversos ensinos de Jesus proferidos aos apóstolos em recinto fechado durante este encontro derradeiro. Os trechos que estudaremos neste episódio foram registrados pelo evangelista João e se inserem no que ficou conhecido como o Sermão do Cenáculo, sendo este o 11º vídeo deste sermão. Vamos prosseguir com a terceira e última parte do estudo do capítulo 17 do Evangelho de João, cujo tema intitulamos A Unificação com Deus. Recordemos que o capítulo 17 do Evangelho de João encerra com chave de ouro o Sermão do Cenáculo, quando Jesus profere sentida prece que ficou conhecida como oração sacerdotal, oração pela unidade ou simplesmente oração de Jesus. Nesta prece, as solicitações se dividem em 3 partes, quando Jesus pede intercessão divina por si mesmo, por seus discípulos e por toda a humanidade. Adentraremos neste ponto a terceira parte da oração de Jesus, que engloba os últimos 7 versículos, números 20 a 26, do capítulo 17 do Evangelho de João, na prece direcionada a toda a humanidade. Então vamos proceder à leitura, a partir do versículo 20. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estou, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, também o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes dei a conhecer tua essência, e darei a conhecer, para que o amor que me amaste esteja neles, e eu neles. Após orar por si mesmo e pelos seus discípulos, amplia-se o alvo da prece em favor de todos que, nos séculos e milênios posteriores, por meio do ensino legado à humanidade, com a contribuição dos emissários de Jesus, oralmente ou por escrito, conseguirem a sintonia plena com o Mestre. A prece é para que todos sejam um. Não se trata, portanto, da pregação de uma doutrina, mas da criação de uma unidade com o Filho e com o Pai. E Paulo, o apóstolo Paulo, reforça este pedido aos seus discípulos em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 a 3. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Paulo repete os mesmos conceitos em sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 12 a 15, onde se lê: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade,
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. De que isso ocorria realmente na primeira geração de iniciados cristãos, mesmo após o afastamento físico de Jesus, temos testemunhos, como consta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos versículos de 44 a 47. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Na obra Palavras de Vida Eterna, autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, encontramos no capítulo 29, intitulado No Estudo da Salvação, uma análise deste último versículo lido pelo Valdir, o de número 47. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava a cada dia ao seu número os que seriam salvos. Emmanuel diz assim: muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da Igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor na marcha evolutiva, tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Continuando, então, o capítulo 17 do Evangelho de João, a partir do versículo 20, não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim. O Cristo, sem deixar de estar no Pai, vive em cada um dos que se unem a ele em fidelidade absoluta. Nesses casos, o Pai e o Filho vêm juntos habitar permanentemente nessas criaturas e não mais são eles que vivem suas personagens reencarnadas, mas é o Cristo que vive neles em sua individualidade, em seu eu profundo. No versículo 21, ele diz: para que todos sejam um, tal como tu, Pai, és em mim e eu em ti, assim sejam eles um em nós. É indispensável que o corpo esteja unido em seus membros e com a cabeça, formando um só ser, da mesma natureza e com a mesma essência, conforme a sequência nos versículos 22 e 23. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos da unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Para isso, descendo à terra e vestindo o corpo físico de Jesus,
a fim de poder ter um elo também da mesma natureza que nós, Cristo nos deu a substância que recebeu do Pai, a fim de que toda a unidade se constituísse num só ser, sendo Cristo a cabeça, o Pai a alma e nós as células conscientes desse corpo místico, mas real. Mais real que nosso corpo físico, que é transitório e perecível. No versículo 24, nós lemos: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estou, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Comentando sobre essa expressão que me deste, exprime a totalidade coletiva de tudo, o quinhão total do Cristo, recebido do Pai e aceito pelo Cristo. Com essa expressão, vemos que tudo o que está na terra, inclusive minerais, vegetais, animais, pertence ao Cristo, e não apenas os homens, que não constituem assim uma classe privilegiada à parte. Todos e tudo somos um, irmãos reais. E o próprio Jesus já havia dito em Mateus capítulo 3 e em Lucas capítulo 3, poderoso é Deus para destas pedras suscitar filhos de Abraão. No versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste a mim. No 26, e eu lhes dei a conhecer tua essência e darei a conhecer para que o amor que me amaste esteja neles e eu também esteja neles. Significando que o mundo ainda não fez essa unificação, mas eu a fiz e estes a fizeram comigo, pois sabem que tu me enviaste. Com essa união comigo, eu os unifiquei com tua essência para que o amor, a vibração divina da união que comunicaste a mim, esteja neles e, portanto, eu esteja totalmente dentro deles. Se o Cristo está dentro de nós, com esse amor total da união espiritual completa, é justo que me apresse pela unificação de tudo o que me deste seja realizada. Bem, meus irmãos, assim nós terminamos a análise do capítulo 17 do Evangelho de João e com ele o desfecho do Sermão do Cenáculo. Falta apenas mais um episódio para encerrarmos esta série, A Última Ceia. Nos vemos em breve. Até lá!